Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje lê e comenta um poema belíssimo de um dos meus poetas favoritos, Manuel Bandeira. Eu me refiro ao Rondó dos Cavalinhos, que foi inicialmente publicado em Estrela da Manhã, livro de Manuel Bandeira de 1936. Há um ensaio muito conhecido do professor Antônio Cândido, em que ele lê e analisa em pormenores esse poema. Esse ensaio, esse texto, ele está num livro do Antônio Cândido que se chama Na Sala de Aula, Caderno de Análise Literária. É esse aqui. Eu, durante algum tempo, adiei trazer esse poema aqui para o Literatura Falada, até porque a análise que o Antônio Cândido faz, ela é excelente, ela é magnífica, todo mundo conhece, né? Os professores de literatura conhecem essa análise, que é muito interessante, muito bem feita, e é claro, do Antônio Cândido dispensa qualquer tipo de comentário da minha parte. Então, tudo que eu falar sobre o poema ficará sempre à sombra do que ele disse, porque ele disse mais e de maneira muito melhor do que eu posso dizer. Mas enfim, nem todo mundo que me ouve, talvez a maioria dos que me ouvem, não conhecem esse ensaio, às vezes não conhecem o poema, então é uma forma até que eu tenho de divulgar o texto do Antônio Cândido, trazendo o poema do Manuel Bandeira, que eu gosto muito, e é claro, eu li o texto dele e as considerações que eu vou trazer para cá são muito delas oriunda do texto dele, que você pode ler caso se interesse, né? Lembrando a vocês que Estrela da Manhã está disponível em domínio público, o mesmo não se aplica ao livro do Antônio Cândido, mas eu acho que não seria difícil encontrar essa análise em PDF, eu eventualmente posso enviá-la caso vocês se interessem. Vocês podem mandar aí um e-mail para Literatura Falada, deixar aí nos comentários o e-mail de vocês que eu posso enviar a análise completa dele, que é bastante extensa e que não daria para ser lida ou abordada em todos os seus pormenores aqui. Mas vamos lá. O Rondó dos Cavalinhos, como eu disse, é de 1936 e, ao que tudo indica, ao que parece, ele foi concebido pelo poeta no ano de 1935, na ocasião em que estava havendo um jantar, um almoço de despedida, um almoço de despedida em homenagem ao escritor mexicano Alfonso Reyes. Esse almoço estava sendo oferecido no Jockey Club, na ocasião em que o Reyes se despedia do Brasil, onde ele atuava como embaixador. Nesse mesmo ano, o ano de 1935, há algumas questões históricas que vão surgir no poema e que a gente tem que lembrar aqui antes de ler o texto. Em 1935, a Itália invadiu a Abissínia e, na ocasião, a Liga das Nações tentou isolar o país, aplicar sanções econômicas que não surtiram efeito. O Mussolini ele desautorou as sanções e nenhum líder reagiu ou se manifestou. Era um momento ainda em que se falava muito sobre a poesia no Brasil, com discussões constantes sobre a sua profunda transformação, suas profundas transformações e eventualmente até o seu fim, né? E há ainda no poema menção à politicagem no Brasil, lembrando que em 1934, o livro é de 36, a ideia do poema é de 35, o Brasil tinha vivido um período aí de exceções. Então, a gente tendo isso em mente, eu leio agora o poema. É um poema muito melodioso e eu vou lê-lo outras vezes ao longo deste vídeo. Vamos lá. Rondó dos Cavalinhos. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Tua beleza, Esmeralda, acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O sol tão claro lá fora, em minha alma anoitecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo.
Alfonso Reis partindo e tanta gente ficando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. A Itália falando grosso, a Europa se avacalhando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O Brasil politicando, nossa, a poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, Esmeralda, e minha alma anoitecendo. Eu começo observando o título, né? Rondó dos Cavalinhos. Rondó retoma uma forma medieval de poesia francesa. Trata-se de uma forma que foi restaurada no século XIX para exercícios poéticos, em princípio, sem maiores consequências. Veja que se instala aí de imediato uma ironia, aliás, a ironia vai estar em todos os momentos do poema, uma vez que o poema ele trata de temas sérios, né? Então a ironia está que o rondó, em princípio, é uma forma aí, seria uma forma praticada em tempos recentes ao Manuel Bandeira, como um exercício poético, mas no caso dele ela vai tratar de vários temas sérios, né, seríssimos, como a questão política efervescente na Europa, que levaria inclusive à eclosão de uma guerra, né, e a situação brasileira na política, as transformações do campo estético e como a gente vai ver relativas à própria condição humana. Observa o poema que está aí na sua tela. Veja que todos os versos são pontuados, né? Então você tem vírgula, reticências, ponto final, ponto de exclamação, né? Então todos os versos são pontuados. 8 versos são terminados por reticências. Isso dá mais ou menos aí 1/3 dos versos. No segundo verso de cada estribilho, a gente tem vírgulas fortes que forçam uma parada na leitura. Veja que o poema se caracteriza por uma uniformidade sonora, o que se dá inclusive pela repetição de versos. Há no poema apenas 7 versos não repetidos. Veja, eu destaquei aí as rimas por meio de cores, para que vocês vejam como ela se dá. Veja que o primeiro verso sempre rima com o seguinte, e os demais acabam rimando entre si. A gente vai ver que nas 2 primeiras estrofes, o primeiro, o segundo e o quarto versos rimam entre si. A terceira e quarta estrofes, o primeiro e o segundo rimam entre si. Veja que o quarto verso da terceira estrofe rima com o quarto verso da quarta estrofe, e na quinta estrofe a gente tem aí o que seria a rima A, né, endo, aparecendo em 4 versos diferentes, e há ainda os versos livres, né, os versos soltos. No que diz respeito ao ritmo do poema, você perceba que eles têm 7 sílabas, né, cada verso, e se a gente lê o poema respeitando a pontuação, a gente vai ter um efeito bem interessante. Eu vou ler o poema ressaltando essa questão da pontuação, para que vocês percebam como é curioso. Olha só. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Tua beleza, Esmeralda, acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O sol tão claro lá fora em minha alma anoitecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Alfonso Reis partindo e tanta gente ficando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. A Itália falando grosso, a Europa se avacalhando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O Brasil politicando, nossa, a poesia morrendo, o sol tão claro lá fora, o sol tão claro, Esmeralda, em minha alma anoitecendo. Bom, você já deve ter percebido que o segundo verso, ele sugere aí o som de galope. Veja ainda que ele é associado a um nós. Há uma ironia e uma contradição. Você percebe isso? Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Então a gente tem um poema que está ao som de galopes. E os cavalões comendo, que é onde você tem aí uma marca muito forte do galope, diz respeito ao nós.
os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Aliás, falando em contradição, a contradição marca o poema. Veja que a gente tem muitas oposições no poema. Beleza e loucura, tua beleza, Esmeralda, acabou me enlouquecendo. Sol claro e noite escura, o sol tão claro lá fora em minha alma anoitecendo. Os maus ficam e os bons vão embora, Alfonso Reis partindo e tanta gente ficando. A poesia, né, que perece enquanto a politicagem parece cada vez mais forte, né? O Brasil politicando, nossa, poesia morrendo. A gente poderia resumir aí a situação do poema, se é que isso é possível, constatando que ele descreve aí a oposição entre uma situação vivida, né, nesse almoço de despedida a Alfonso Reis e as reflexões e as impressões do sujeito lírico que vão se desencadeando ao longo da situação. O Jockey Club, né, a gente sabe bem que era um lugar muito elegante na década de 30, há um almoço em homenagem a Alfonso Reis, enquanto o almoço ocorre, os cavalos correm. Lembram os cavalos de um carrossel, deslizando inofensivos ao longe. No salão, e por que não dizer no salão do mundo, as pessoas civilizadas parecem verdadeiros animais, indiferentes ao poeta, insensíveis às contradições, à beleza da tarde, inconscientes da gravidade dos fatos que rondam o país e o mundo. O poeta retoma as contradições do mundo que se contrastam com a euforia da corrida de cavalo e da própria festa. Eu selecionei aqui um trecho do livro na sala de aula do Antônio Cândido, em que ele fala sobre o rondó dos cavalinhos. Vamos lá. E parece que as coisas brilhantes recobrem no fundo as coisas deprimentes. No entanto, tudo isso deve ser tomado como um grão de sal, porque afinal de contas a vida é assim mesmo, e nela tudo se mistura, não havendo estados de pureza da percepção ou das emoções. O que não impede que o balanço nessa tarde de domingo festivo seja melancólico, uma ironia melancólica que atenua o patético, mas também embota a amargura e o sarcasmo. Leiamos o poema mais uma vez. Rondó dos cavalinhos. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Tua beleza, Esmeralda, acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O sol tão claro lá fora e minha alma anoitecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Alfonso Reis partindo e tanta gente ficando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. A Itália falando grosso, a Europa se abacalhando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O Brasil politicando, nossa poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, Esmeralda, e minha alma anoitecendo. É isso aí. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema e até o nosso próximo encontro.